E aí pessoal, né, vamos aí para mais uma aula da semana, agora geografia. Deixa eu abrir aqui o comando para nós observarmos, né? Dia 13, né? Deixa eu ver aqui só um momento. Dia 13 não, eu tô ficando doido, dia 12, tô adiantado aqui. Dia 12 é dinâmica populacional, né, brasileira. Então, de início, nós vamos observar, né, novamente as imagens da página 3, tá? Então, vamos lá na página 3 e depois ler aí o conceito de população da página 4 e o crescimento da população na página 5. Então, vamos lá, página 3, né, nós observamos as imagens aqui, ó, professor e alunos, né, alunas na sala de aula em Salvador, na Bahia, 2018. Pai e filho, né, de etnia Guarani, na aldeia Amaral, Mimba Roca, em Biguaçu, Santa Catarina, 2015. Quilombos, né, quilombolas, celebrando o Dia da Consciência Negra no Quilombo Maria Romana, em Cabo Frio, Rio de Janeiro, também 2015. Uma família na área rural de Itamonte, em Minas Gerais, 2015 também. Então, aqui nós observamos, o que nós observamos aqui, né? O que a gente observa aí nessas imagens? Nós observamos crianças, né, jovens e adultos de diferentes lugares, de diferentes descendências, né? Diferentes culturas, isso tudo dentro do mesmo país, que é o Brasil. Então é possível afirmar que as imagens retratam parte da população brasileira? Sim. Por que é possível afirmar isso? Porque através dessas imagens aqui, nós percebemos, né, o que eu falei, a diversidade cultural, populacional que há em nosso país, tá? Então isso aqui é muito interessante, né? A gente fazer essa leitura aqui, tá? Essa leitura dessa imagem. Partindo para a página 4, tem aqui, ó, o conceito de população. População é um conjunto de pessoas de um determinado lugar. Por exemplo, a população escolar, do bairro, do município, da unidade da federação ou unidade federativa, que significa estado, e do próprio país, tá? Então, através, né, desse entendimento aí, né, do entendimento da população e também o entendimento do crescimento populacional, né, o crescimento populacional é o que? É o aumento da população. Nós vimos aí, nós já aprendemos que a população brasileira já ultrapassou os 200 milhões de habitantes, né? E que nem sempre foi assim. Então, o Instituto, né, Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, ele é muito importante porque ele faz esse raio-x aí. Ele consegue descobrir esses dados da população, né? Quantas pessoas, né, moram no nosso país, no Brasil, quantos homens, quantas crianças, quantas mulheres, é uma estimativa, né? Eles fazem um cálculo por estimativa, tá? Isso é muito importante, porque através dessas informações é possível fazer as políticas públicas acontecerem. Construção de escolas, hospitais, o governo vai estar dando incentivo, né, às empresas, indústrias para gerar mais empregos e por aí vai, tá? Então é muito importante o conhecimento da população. E é importante saber que o Brasil, sim, ele possui uma diversidade cultural enorme, né? Porque nós vimos que, né, havia os índios aqui, vieram os portugueses, os africanos, depois vieram os holandeses, franceses, japoneses, alemães, tá? Então o Brasil é uma grande mistura de muitos povos, uma mistura de muitas raças, né? Não existe mais esse conceito raça. Raça negra, parda, né? O correto mesmo é raça humana, porque somos todos humanos, tá? Então aqui a gente observa o crescimento populacional ao longo dos anos. O censo, né, em 1872, tá? Aqui no Brasil havia 9.990.000
30.478 habitantes. Já em 2010 havia 190.755.799. Veja como que aumentou, tá? Interessante aí sobre a questão do censo, que o censo, né, ele começou, sabe aonde? Lá no Egito Antigo, né, quando a população de Israel, né, estava crescendo muito no Egito, né, então o faraó mandou fazer o censo aí. Na verdade, é Moisés, né, que fez o censo aí da população também, tá? O registro aí da população. Tá, então o IBGE é muito importante porque ele mostra isso. Lógico que lá, gente, no Egito Antigo não era IBGE, foi o próprio povo de lá que fez isso. IBGE é uma sigla que significa Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tá? Então, o Instituto Brasileiro é do Brasil, tá? Ele surgiu a partir de 1940, ok? Então, o entendimento sobre isso, vocês aí no caderninho de vocês, geografia, vão colocar a data, dia 12/8. Vocês vão escrever essa pergunta aqui e respondê-la. Com base na leitura dos textos, explique qual é a importância da coleta de dados sobre a população do país feita pelo IBGE, tá? Então, qual é a importância do IBGE coletar esses dados aí? Qual é a importância disso para o Brasil? Então, vocês vão voltar lá na página 3, né? Na página 3 não tem essa necessidade, mas na página 4 e 5 vocês voltarão lá e lerão, né, o que está lá proposto, explicando sobre a população, o trabalho do IBGE e o crescimento populacional, tá? Então leiam para poder responder. Voltando aqui ao nosso comando de atividades, a número 3, né, vocês vão ler aí, nós vamos dar uma lida aí na página 9 e 10, analisar a tabela da página 10 e pintar de azul o nome do país com mais densidade demográfica e de vermelho o nome do país com maior total de população, total populacional. Então vamos lá, página 9 e 10. Ó, vamos dar uma passadinha aqui, porque já fizemos esses exercícios. 9. População relativa e absoluta. Né? A população absoluta é o número total de habitantes de um município, de uma unidade federativa ou unidade da federação, que é a mesma coisa que estado ou país. Então é o total. Vamos supor, Presidente Kennedy tem 13.000, um exemplo aí, 13.500 habitantes. Isso é o absoluto, é o valor ali, né? E já a população relativa, também chamada de densidade demográfica, é a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado em um município. Em um estado, né, que é a mesma coisa que unidade federativa, unidade da federação ou país. Por exemplo, Presidente Kennedy, vamos supor que tem 13.500 habitantes. Né, e vamos supor que tem lá, sei lá, 600.000 metros quadrados, um exemplo. Então eu vou pegar esse valor, 13.500, e dividir pela área, que é o tamanho do município. Aí eu vou saber a densidade demográfica, tá? Então olha só, um exemplo que nós temos aqui. A densidade demográfica do nosso país, do Brasil. Isso com a informação do censo de 2010, tá? Porque o censo acontece de 10 em 10 anos. E esse ano foi prejudicado devido à pandemia, né? Então não teve pesquisadores indo nas casas, eles estavam ligando. Então vamos supor a densidade demográfica do Brasil. O Brasil tem 190.755 190.750.799 habitantes. E a área territorial, ou seja, o tamanho do Brasil, vamos ver se eu consigo ler esse número aqui, gente, que é um número bem grandinho. Deixa eu ver, ó, lembra lá da matemática? Unidade, dezena, centena, unidade, milhar, dezena de milhar, centena de milhar, unidade de milhões. Então, 8.515.759 quilômetros quadrados. Esse é o tamanho do nosso país. Então, dividindo esse valor por esse aqui,
vai achar o valor de 22,4 habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, em cada quilômetro quadrado existe 22,4 habitantes, né? Você imagina um quadradinho aqui, vamos supor, quadradinho desse aqui. Vamos supor que isso aqui fosse o Brasil todo, né? E em cada quadradinho aqui haveria, né, 22,4 habitantes. Então são muitos habitantes mesmo. Então essa densidade demográfica, ela pode, né, o país pode ser classificado como alto ou baixo, vai depender da quantidade de habitantes que tem em cada região. Porque não é isso aqui é um geralzão, 22,4 habitantes por quilômetro quadrado é um geralzão. Que na verdade cada região, aqui a gente, isso daí tá mais pra frente, se eu não me engano. Aqui, ó, cada região, aqui é um exercício tá os estados, mas eu quero mostrar, eu acho que eu não tem aqui nessa apostila. Foi um exercício que eu passei para vocês. Não tem mesmo não. Eu dei uma informação a mais para vocês, né, um material a mais que tinha de cada região. Mas vamos olhar pelos estados aqui. Olha só o Amazonas. Olha a densidade demográfica do Amazonas, 2,23 habitantes por quilômetro quadrado. Enquanto lá em São Paulo, 166,25 habitantes quadrados. Olha a diferença. Enquanto no Amazonas não tem nem 3 habitantes por quilômetro quadrado, lá em São Paulo tem 166. Por que isso? Gente, São Paulo é uma metrópole, uma cidade enorme, enorme. Tem gente para tudo quanto é lado. Tem aqueles edifícios enormes, cheios de gente, apartamentos, condomínios, tem as casas normais também. Então é muita gente. Agora no Amazonas, né, que é praticamente a floresta, lógico que eu tô falando do estado em si, tá? O Amazonas, que Manaus também é uma região assim muito populosa, mas eu tô falando assim, vamos considerar o Amazonas, né? O Amazonas, para quem não tá lembrado, fica aqui, ó, o Amazonas. Então tem muita floresta. Então, tipo assim, no meio da floresta não tem como ter edifícios, morar muita gente, moram poucas pessoas, praticamente na floresta mesmo moram só os índios, né? Existem os centros urbanos que moram pessoas, mas também não são tantas pessoas. Então olha só, São Paulo que fica aqui, ó, é muita gente, muita gente mesmo. Olha só, aqui tá mostrando até a densidade demográfica do Brasil aqui, ó. São Paulo, ele tá aqui marrom porque de tanta pessoa. Agora aqui no Amazonas, tipo assim, aqui tem bastante gente. Aqui tem aí esse amarelo mais clarinho tá diminuindo e nesse claríssimo aqui, ó, quase branco, é porque não mora quase ninguém. Entendeu? Então mora tipo assim, é como se morasse, vamos dar um exemplo, tá? Morasse uma família aqui em Kennedy, vamos supor assim, no centro de Kennedy, e outra família, olha a distância, ou uma tribo, né, alguma coisa assim, morasse lá em São Salvador. Tipo assim, um do centro de Kennedy, na pracinha, e outro lá em São Salvador. E depois o outro, aí tem ali um pouquinho antes em São Paulinho, aí depois o outro vindo pra cá, tipo assim, lá em Santa Lúcia, entendeu? Fosse assim essa distância, não é uma casa perto da outra não, são longe, são tribos longes. Por quê? Por causa da própria floresta, não é igual São Paulo, que é uma cidade cheia de prédios e casas e apartamentos, entendeu? Então isso é importante a gente ter esse conhecimento. Então após entender esse conceito aí, né, vocês vão lá aqui na apostila de vocês, na página 10 vocês vão pintar aqui qual país que tem a densidade demográfica maior, tá? A densidade demográfica, preste atenção, essa densidade demográfica. E vocês vão pintar de azul e de vermelho o nome do país com maior total de população. Total de população. Então vocês vão ter que comparar esses números aqui, tá? Preste muita atenção, tá? Porque pode dar diferença aí, tá? Então preste bastante atenção nos números, tá?
Porque você pode achar assim, ah, tá em primeiro é porque é mais. Não, preste atenção que tá pedindo. De azul, vocês pintarão quem tem a maior densidade demográfica, e de vermelho o país que possui mais uma população total maior, ok? Espero ter ficado claro a explicação, tá? Qualquer dúvida estou à disposição no WhatsApp, tá bom? Tchau, tchau, bons estudos.